Boa noite, na paz do Senhor, meus amados. Mais um dia na presença do Senhor que nós atravessamos e à noite nós estamos aqui louvando a Deus. O Senhor nos deu vida e vida para servi-lo. E nessa noite nós vamos glorificar a Deus, exaltar a Deus, porque Ele nos deixou a sua palavra para que nós possamos obedecê-la. Amados, nós chegamos novamente na bandeira amarela, né? E quase todas as igrejas já estão funcionando. E domingo à noite, dia 11, nós estaremos dando a Santa Ceia do Senhor. Amém, meus queridos? A Santa Ceia do Senhor. Domingo, dia 11. Pela primeira vez, né? 6 meses, né? Quase 7, nós estamos tomando ceia em casa. E nós vamos nessa noite glorificar a Deus, porque o Senhor tem guardado, principalmente a mim, que eu sou do grupo de risco, né? O Senhor tem me guardado, guardou a minha família, nenhum dos meus foi acometido. Não que nós merecemos. Nenhum dos meus parentes, nós somos uma família muito grande. Muito grande. É uma nação a minha família. E ninguém foi atingido. Alguns conhecidos foram atingidos, mas Deus recuperou. Então, é uma bênção de Deus. Não que somos melhores do que ninguém, mas o Senhor se agradou de nos livrar. Se nos livrou até aqui, vai até o fim dessa pandemia. Porque quem a boa obra começa, a boa obra termina. E nós confiamos no Senhor. Apesar de ainda ter óbito aqui em Curitiba, no Brasil, lá fora, na roda do mundo, muitas dificuldades, muita tristeza, muita angústia, desemprego, falência, mas a palavra de Deus diz que o justo não perece, porque Deus é fiel. O Senhor pleiteia a causa do justo. Eu te abençoe, tu que já entraste, aqueles que vão entrar ainda, eu te abençoe nessa noite. Nós vamos continuar orando pela nossa primeira dama, né, do município que está hospitalizada. Também tem o filho da pastora Nelson, o pastor Gilberto, o superintendente aqui no Brasil, Campo Grande, no Paraná, no Londrina, Maringá, enfim, naquelas cidades mais para o norte, e no Paraguai. Ele é superintendente, e ele é diabético. E ele fez uma cirurgia para retirar, porque ele tem câncer de pele, e agora não está fechando. Então nós temos orado e vamos continuar orando, e eu estou te pedindo, em nome de Jesus, que acalme o coração da pastora Nelson. Ela é uma mulher de fé, de confiança. Muito feio. A Raquel, a sua irmã, que é minha nora, me mandou uma foto da cabeça dele. Foi feito muitos cortes, mas dois pontos que não fecharam na cabeça. Mas se os outros fecharam, esses também vão fechar. Deus está nos provando. Então, ore pelo pastor Gilberto. Ele também pode ser curado da diabetes agora nessa hora difícil, né? Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus, que está em 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Houve um homem em Ramatim, Zorifim,
da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jeroão. Alcana tinha 2 mulheres, e se chamava Ana e a outra a Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da cidade para da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silió, onde Ofni, Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções destas a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. E Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril Penina, sua rival, provocava excessivamente para irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Porém, isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então, Elcana, seu marido, disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Com certeza, após de ter comido e bebido em Silió, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porém, Ana só falava em seu coração, e os seus lábios só se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e disse-lhe: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebi bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não passe essa sua serva ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha angústia e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda a você o que pediu. Ana respondeu: Eu posso entregar, que eu possa entregar favor aos meus olhos. Então ele seguiu ao seu caminho com algumas coisas, e o seu semblante já não era triste. Senhor, aqui está a tua palavra, e nós acabamos de ler. É uma história, Senhor Jesus, de uma mulher
Nós queremos tirar lição para as nossas vidas agora, Pai, para obedecer a Tua palavra. Entra nos lares agora, Senhor. Entra, Senhor Jesus. A cada família, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Ó Deus, aonde os Teus filhos estão, ó Deus, conectados. Vamos, Senhor Jesus, agora meditar na Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. E a nossa mente seja ligada à mente de Cristo. E o nosso espírito seja ligado ao Espírito Santo de Deus. E assim, Senhor, nós vamos absorver a Tua santa palavra através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Aqui nós deparamos com uma história de uma mulher que não podia dar à luz. E naquela época, nos tempos bíblicos, aqui no tempo dos profetas, do tempo dos juízes, que aqui em Samuel era o tempo dos juízes. Enfim, até Jesus nascer, toda mulher tinha que dar à luz. E a luz a homem, menino, porque eles esperavam Jesus de Nazaré. Era a promessa, ia nascer de uma mulher e tinha que ser um homem. E as mulheres tinham que dar à luz. E dava muitos. Aqui diz que, será que eu não sou melhor a você do que 10 filhos? E aqui diz que ele dava comida para as filhas e os filhos de Penina. E Ana não tinha filhos, mas era mulher de Elcana. E esse homem, Elcana, ele, por ordem de Deus, ele pôde ter 2 mulheres. Só quando Deus ordenava. Não é como hoje, né? Que tem nações que pode ter mais mulheres, né? Mas naquela época não era assim. Não era coisa da carne, era uma coisa divina. E Deus queria fazer um milagre naquela época. Até então não tinha tido isso. Aliás, tinha sim, mas ele queria fazer de novo, porque Sara, né? No começo lá, em Gênesis, Sara teve a mão de Deus no seu ventre, a mão de Deus nos seus órgãos genitais, a mão de Deus na vida dela. E assim Deus queria fazer também na vida de Ana. E Ana, como conhecedora da palavra, ela cria em Deus, como ela sabia da história da Sara e da Rebeca, a nora de Sara, né? Deus, ela sabia, e a Deus ela foi pedir um filho. E ela foi diante de Deus, implorar a Deus que se ela tivesse um filho, homem, ela daria para o Senhor. Ela daria. Mulher corajosa, né? Não ficava grávida. E se ela ficasse grávida de um menino, ela daria para o Senhor. Que daí seria criado na casa de Eli, na casa do profeta. Para ele educar a ser um homem. E realmente nasceu Samuel. E ela levou para a casa de Deus. E lá ele cresceu.
E Samuel quer dizer, do Senhor o pedi, pedi do Senhor. Quer dizer, a palavra Samuel quer dizer pedi ao Senhor. E quando chegou no dia de Elcana ir com os filhos, Penina e Ana, para adorar a Deus, Ana já tinha ganho o neném. Ela disse, não, eu não vou. Vai tu com os teus filhos e a Penina e eu fico, porque eu estou amamentando. E quando eu desmamentar, tirar ele da amamentação, eu vou adorar a Deus e levar ele e deixar lá. Irmãos, aqui a Bíblia não diz que Elcana questionou ela. Não, tu não podes fazer isso com o nosso filho. Tu levou tanto tempo, nós esperamos tanto tempo para te ter o nosso filho e agora tu vai deixar ele lá e nós só vamos ver uma vez por ano. E ele não questionou. Que homem santo, né? Que homem santo respeitando o voto da mulher, a decisão da sua esposa. E ela também, né? Nasceu a criança e ela continuou com o voto no coração. Quantas vezes nós fizemos o nosso voto, o nosso propósito, e depois nós... Ah, não vou fazer. Ah, eu disse que eu ia fazer e Deus, Deus de perdão, vai me perdoar. Quantas vezes, irmãos? Isso aqui era uma coisa muito grande. Ela chorava muito porque ela não podia ter filhos. E ela levou o seu filho quando tirou da amamentação. Naquela época, os judeus amamentavam até 8 anos. Até 8 anos o neném mamava. Assim diz a história. A Bíblia não conta, né? Mas a história, estou querendo descobrir as histórias da Bíblia, te inteirar mais nas coisas de Deus, vai estudar, que tu vai descobrindo coisas que tu fica imaginando. E Ana então foi e entregou para Eli. E daí ela pegou a criança, ela levou para Eli. Não pense que a sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então disse Eli, vá em paz, que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos olhos do Senhor. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Daí diz que eles levantaram de madrugada e andaram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando devido tempo, teve um filho que lhe deu o nome de Samuel, pois diz, do Senhor o pedi. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e lá ficará para sempre. Elcana, seu marido, respondeu, faça o que se achar melhor, fique até aqui desmamá-lo.
e o Senhor, que o Senhor confirme a promessa que você fez. E Ana disse, assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. E o menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que tive aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor, Deus, me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também eu entrego ao Senhor, porque todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. É aqui aquilo que eu comentei anterior. Né? Eles deixaram o menino lá com ele. Aí a palavra de Deus diz que eles iam visitar de ano a ano. Vocês podem ler aqui a história, até terminar a história aqui do menino, né? É uma história muito linda, né? Porque ele foi profeta e foi juiz. Porque Ana via o país em decadência. Ela via a direção, a administração de Eli, dos filhos de Eli, vocês lerem ali. Leem, por favor, lê. É muito linda essa história. Eli não dominava bem sua casa, e ela via, e ela disse que ela ia querer um filho para o Senhor. E ele foi o único que na Bíblia teve 2 cargos, profeta e juiz, que era o tempo dos juízes e o tempo dos profetas. E Ana deixou lá o filho e foi criado. De ano em ano ela levava roupa, visitava o seu filho. E aqui nós lemos que a Penina irritava Ana. Isso é que me chamou a atenção. Penina, sua rival, o 6, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. A outra incomodava Ana. Olha, os meus filhos estão aqui. Eu tenho bastante filhos e filhas. E tu não tem. O que ela não falava ali para Ana? Tudo para deixar Ana triste e irritada. Então, o que acontecia? Ana se punha a chorar. Ana não se irritava com ela. Ana não se irava com ela. Ana não avançava nos cabelos dela. Ana chorava, ficava triste, não comia. Porque não podia dar filhos ao Cana. Não podia dizer, daquela mulher nasceu o Messias. Eles não podiam dizer. E Ana, então, tinha aquele coração manso, aquele coração que não se irritava, ela provocava a ira. Mas ela não se irritava. Aqui a palavra de Deus diz em João 20, vamos ver o que Jesus fala.
Palavra de Deus, João 20. XIX, 23. João 20, de 19 ao 23. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estavam trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz seja com vocês. Dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também enviarei vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: receba o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoar, os pecados ser-lhe-ão perdoados, mas se o retiverem, serão retidos. Então, amados, ela, como uma mulher de Deus, conhecedora da palavra de Deus, temente a Deus, só sabia orar e pedir a Deus. Não sabia se irritar e maldiçoar. Sabia perdoar, liberando perdão cada vez que a Penina irritava. Porque a Bíblia disse ali que cada vez que eles iam fazer a oferta do ano, no templo de Silió, a Penina irritava, a Penina provocava. E Ana perdoava. Por que será que Ana recebeu a bênção de Deus? Por que será que Ana foi ouvida por Deus? E usou Deus, o profeta Eli, para profetizar que ela teria um filho. Será? Amados, Ana era mulher de coração limpo. Não enchia de lixo, de mágoa, de ódio, de vingança. Ela não tinha vontade de bater, arrancar os cabelos, maltratar os filhos da Penina. Não, Ana ficava quieta no canto dela, orando e chorando e clamando. Por isso que ela foi ouvida pelo Senhor, porque ela tinha um coração limpo. Ela sabia que se ela não perdoasse, a Penina não entrava no céu. Ela estava acumulando pecado dentro do coração dela. E Ana, então, não tem nenhum texto, tu vai ler ali toda a história dela. Não tem nenhuma frase que Ana se vingou. Pelo contrário, Ana foi lá, entregou o presente, ela não ficou com o filho, ela entregou o presente que ela ganhou de Deus para o Senhor. A Bíblia não diz que os filhos de Penina foram profetas, foram juízes, a Bíblia não diz os tantos filhos que a Penina tinha. Mas os filhos de Ana, o filho de Ana foi um juiz e um profeta. Na Bíblia, o único que teve 2 cargos foi ele. E os filhos de Penina não foi, porque Penina era má, coração ruim. E eu e tu, como é que fica quando alguém nos irrita? Quando alguém levanta a calúnia de nós? Quando alguém mente para nós? Quando alguém trai a nós? Quando alguém nos fere? Quando alguém pede uma quantia de dinheiro e nunca mais paga?
Tu consegue liberar perdão? Quando alguém levanta falso testemunho, fala por trás das tuas costas, muitas vezes aquele que tu ajudou muito, comeu muito pão na tua mesa. Porque não aconteceu só com Davi. Davi disse, aquele que comia pão comigo na minha mesa, virou contra mim o seu calcanhar. Então, queridos, vamos ter um coração puro igual o da Ana. Eu não estou falando só para mulher, estou falando para homem, para jovem, para adolescente. É o nosso coração puro é que nós podemos alcançar o que deseja o nosso coração. O que deseja o nosso coração? Mateus 18, vamos ler o que Jesus falou aqui. Aqui foi palavras de Jesus, que aqui, né? Jesus apareceu aos seus discípulos. Ao cair da tarde, Jesus chegou, eles estavam presos dentro de casa, com medo dos judeus, porque foi os próprios judeus que mataram Jesus, entregaram Jesus, com inveja de Jesus. Que eles não podiam fazer os milagres que Jesus fazia. Eles entregaram Jesus para Pôncio Pilatos para ser crucificado. E Jesus aqui aconselhou, vocês têm que liberar perdão, porque se vocês não liberarem o perdão, vai ficar retido, eles não vão ter salvação. O conselho de Jesus. Jesus sabia que ele estava trancado lá em casa, na casa, os discípulos trancados dentro de casa, e com raiva, com ódio, não foi com eles, foi com o mestre deles. Jesus disse, receba o Espírito Santo, se algum de vocês perdoarem os pecados, ser-lhe-ão perdoados, mas se o retiverem, serão retidos. Qual é o pecado que tu está guardando? Qual é a raiva que tu está guardando? Qual é o ódio que tu está guardando dentro de ti? Anos. Essa semana, minha irmã, a Eunice, muitos conhecem, mora lá em Santa Catarina. A diarista dela tinha uma irmã em Florianópolis, fase terminal, e não morria, e sofria. E ela dizia para a Eunice, ela está desenganada e ela sofre tanto e ela não morre. Nós queremos que ela descanse desse martírio, desse quadro que ela vive. Aí um dia a Eunice falou assim para ela, escuta, quando ela estava reclamando, né? Escuta, quem é que a tua irmã tem que perdoar? Diz que ela estava trabalhando, ela deu um salto e olhou para a Eunice, quem que falou para a senhora? Aí a Eunice falou, foi o Espírito Santo de Deus que falou ao meu coração, que me revelou que ela tem que perdoar alguém para ela poder morrer salva, para ela poder descansar. Como Deus é bom, né, irmãos? Segura lá no leito de dor, usa o outro para revelar, a outra dá o recado, aí a moça já foi para Florianópolis, falou com a sobrinha, era uma sobrinha dessa mulher que estava no leito de dor, que ela estava desviada, aí ela voltou para o Senhor quando ela foi acometida do câncer. E levaram ela lá, a sobrinha pediu perdão, ela perdoou a sobrinha. E sabe quanto tempo levou para a mulher descansar e quem cuidava da mulher também, que aflição? O outro dia o Senhor levou. O outro dia o Senhor recolheu a alma da mulher. Um dia elas se reuniram, pediram perdão, uma para a outra, se reconciliaram, ela perdoou a sobrinha, o Senhor limpou o coração dela e ela foi morar no céu. Ô irmão, vamos perdoar, irmãos. Vamos perdoar. Esse mundo mau só oferece coisas ruins, mas nós temos que ter o coração de Jesus. Jesus lá na cruz,
Qual foi a última palavra que Jesus falou? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Eles sabiam o que estavam fazendo. Porque aqueles que estavam lá, crucifica, crucifica, foi aqueles que estavam jogando as suas capas, galho de ramos, para o burrinho passar, e eles diziam, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Eles sabiam quem era Jesus. E depois de Jesus ressuscitado, ele veio aqui e disse, se vocês não perdoar, o pecado vai ficar retido. Tenha o amor de Deus no teu coração. Peça a Deus o amor. Eu pedi de cara no chão, chorando. Senhor, eu quero o dom do amor. Porque tem o amor e tem o dom do amor. Que os 3 maiores dons são a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Eu pedi, chorando, com o cara no chão, no templo, em casa, Senhor, eu quero o dom do amor. Quando eu era bem nova. Porque Deus sabia que eu ia passar o que eu passei da minha juventude até agora. Sei lá ainda o que eu tenho que passar. Mas as pessoas estão fazendo para mim, e eu estou dizendo, Jesus, não imputes pecado. Ele tem que entrar no céu porque tem uma alma como a minha. Uma pessoa que me prejudicou muito e me defamou e não queria que eu fosse consagrada reverenda e fazia as tramas dele, porque para mim ser consagrada reverenda teve que vir um documento lá dos Estados Unidos para aqui, Curitiba, autorizando eu a ser consagrada. Sabe o que um dia Deus mandou eu fazer? E eu fiz. Tinha uma reunião da diretoria do distrito e eu também fazia parte. E aquela semana Deus falava comigo que eu teria que fazer o quê? Lavar os pés daquele homem. Tu lavava? Tu levava uma garrafa de água fervendo e espalhava em cima dos pés, né? Porque ele fez os meus filhos ficarem tristes. Eu não sabia do que estava tudo acontecendo. Os meus filhos sabiam. E o superintendente de Curitiba disse, não conta nada para a pastora. Mas o meu filho disse, não, a mãe é forte, a mãe, eu conheço minha mãe e eu vou contar. Quando eu cheguei lá, eu levei os textos bíblicos que o Senhor me dava. O Senhor me deu a bacia que eu tinha que levar, a garrafa com água quente, a toalha que eu teria que levar. E cheguei lá e abri o texto, li e pedi licença para a junta, que eu queria lavar os pés do meu superintendente. Aí, era antes do que aquele que intercedeu por mim. Eu disse, eu quero lavar os teus pés, por ordem do Espírito Santo. Todo mundo ficou bem quietinho. Tinha um irmão meu, que também era da junta, o Wander, estava lá, ele viu a cena. Eu disse, mas eu preciso fazer, pastor, é o Senhor que mandou. Não lava, não, eu vou lavar sim, o Senhor vai permitir. Eu preciso fazer isso. Aí ele rápido, ai, meus pés têm chulé, não tem nada. Eu peguei, preparei a água morna, tinha água fervendo na garrafa térmica e lavei os pés dele. Perdão, eu estava perdoando ele. Eu estava perdoando ele a olho nu. E o diabo também estava vendo. Porque o diabo viu tudo o que aconteceu comigo. Irmão, tu tens condições de perdoar? Se tu não tens, hoje é o dia que Deus vai abrir teu coração, a tua mente, para que tu possa
liberar perdão. Meu filho, eu tenho um filho e uma filha. O meu filho diz assim: o segredo da vitória é o perdão. O segredo da vitória é o perdão. Ele tinha uma loja com sócio e aquela crise imobiliária que deu lá nos Estados Unidos, que foi a efeito dominó, o mundo inteiro ficou em crise, e o meu filho teve que fechar a loja, porque os bancos não financiavam mais, e ele não podia fazer sem os bancos. E fechou a loja, entregou o imóvel muito grande, onde ele locava, naquele mundo de automóvel. Ele não tinha lugar, e o rapaz, aquele, levou um pouco, e sabe o que ele fez? Vendeu os automóveis, e não deu dinheiro para ele. E quando foi agora, uns anos atrás, não faz muitos anos, ele foi lá na casa do meu filho, para poder acertar como é que ele fazia para pagar. Quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer fazer uma coisa bem grande, ele faz, né? Mexeu no coração dele. Passou muitos anos. Isso foi quando a Maria nasceu. A Maria já vai fazer 15 anos. E agora, pouco tempo atrás, ele foi lá. Aí o Antônio César ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, diz: perdoa. O Antônio César contando para mim. Ele perdoou. E o rapaz foi embora. O rapaz foi embora. Sabe o que Deus fez para o Antônio César? Deu uma casa para ele. Deu uma casa. Se ele permitir, eu ponho a foto da casa para vocês verem. Deu a casa para o meu filho. Uma casa com 4 pisos. Não sei de onde veio o dinheiro. Eu sei que ele fez a casa. Mas também sei e não sei. Veio do céu. Do banco de Deus, que lá não há recessão e não há falência. Ele fez essa casa. Ele mudou essa semana. Quinta-feira ele começou a mudança. Porque ele morava nos fundos, fez a casa na frente. Irmãos, aqui ele recebeu as bênçãos material, nesse caso, né? Mas nós podemos receber as bênçãos espirituais, as bênçãos de salvação, que são as maiores. É a maior, porque lá tu tens uma casa. E eu tenho uma casa naquela cidade. Não tem a beleza das outras aqui, mas eu tenho uma maior do que as outras aqui. Não tem a beleza, lá é mais bonita. Então tu precisa da tua salvação. Eu dei esse testemunho porque alguma vez tu tá trancado, devendo nos bancos, devendo o cartão lá que virando uma bola de neve, e tu com ódio do teu vizinho que te incomoda o ano inteiro, do lado da frente. Libera perdão. Libera perdão para a tua vida deslanchar e tu ter a entrada no céu. Tu ter a entrada no céu. Amém, queridos? E aqui, em Mateus 18, Mateus 18, é 18, 21. Então Pedro aproximou-se a Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoar? 7 vezes? Respondeu Jesus: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então não tem
Não tem quantia para nós perdoar. Mas é conta 70 vezes 7 quanto é que dá. Se for perdoar num dia. Ele não disse que o meu irmão pecar contra mim a vida inteira. Se o meu irmão perdoar um mês. Ele disse, se o meu irmão... perdoar não, se o meu irmão pecar contra mim. Eu digo a você que perdoe até 70 vezes. Mas... não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Acho que dá mais ou menos uns 560 vezes a pessoa pecar e tu perdoando, e tu perdoando. A mesma coisa. Porque tu diz assim, eu já perdoei uma vez aquilo que ele fez. Mas pode ser a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa. 70 vezes 7. É ordem do Espírito Santo de Deus. Saiu da boca de Jesus. Então, nessa noite, eu te abençoo com um coração limpo para perdoar. Um coração puro, um coração sedento para liberar perdão. Quando chegar perto daquela pessoa, eu quero abraçar e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. Porque Jesus perdoou lá na cruz. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Um médico francês fez estudo do corpo de Cristo na cruz. E ele escreve que para Jesus falar, ele já estava cianótico, todo roxo, ele já não circulava mais, porque ele estava com a cabeça baixa, porque a coroa de espinho não podia levantar a cabeça, encostava na cruz. E ele tinha os pregos, que não foi em cima do pé, foi atrás, nos tendões, para segurar. E diz que essa dor é uma dor de desmaio, quando passa alguma coisa no tendão ali atrás, no calcanhar. E Jesus encheu o pulmão, fez o sacrifício de levantar a cabeça, encostar os pregos, os espinhos na cruz, esfiando na cabeça, encheu o pulmão para poder dizer, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Então, nessa noite está essa lição, para mim e para ti. Para mim continuar. Porque isso eu aprendi de Deus, muito cedo. A liberar perdão. Porque Penina recebeu a bênção de ser mãe, e ser mãe de um profeta e de um juiz. E a Bíblia diz que ela teve mais filhos, ela não ficou só com aquele. Ela deu o que ela prometeu. E Deus concedeu mais filhos a Penina. A Ana, aliás. Ela pôde segurar outros filhos nos braços, amamentar mais filhos, porque ela foi lá e entregou aquela promessa que ela tinha feito. E dele foi um grande homem. Leia a história aqui de Samuel. Leia a história aqui do filho de Ana. Leia, porque eu não posso ler tudo. Já li muito, já li alguns versículos do livro de Ana, do que ela fez. E nessa noite, tu te acorda. Tu te acorda na luz do Espírito Santo de Deus. Pede para o Senhor ungir teus olhos com colírio santo para que tu possa ver o teu erro. Amém? Que o Senhor abra os teus olhos da alma e tu possa pedir perdão, liberar perdão e ter um coração puro. Libera perdão. Eu disse, Eunice, não levou nada, né? Um dia só, o Senhor já tinha um lugar preparado, só estava esperando para colocar ela salva.
não colher com os ímpios, para no dia da ressurreição ela ser jogada no fogo do inferno. Aí Eunice disse, pois é, um dia só. E também te coloca nas mãos do Senhor para ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas. Porque tu és um sacerdócio real. Ah, eu não sei, pastora. Pede o Espírito Santo de Deus, que ele te orienta, ele te ajuda para te ser um caminho para o céu. Amém, queridos? Então vamos orar a Deus e não esqueça de domingo que vem nós termos a Santa Ceia aqui na igreja, né? Nós não somos um grupo muito grande, não precisa ficar preocupado que tu não pode vir, não. Tá bom? Então, aqui os irmãos, a Paula, lá de São Paulo, o China, que é do meu coração, esse menino, a Araceles, a Camila, que é uma obreira, a Tati, a pastora, o Zarek, que é da diretoria, a mãe da Fê, a Rosimari, a Eunícia, que é a minha irmã que eu estava falando, a Rúbia lá em São Paulo também, a Vanessa, Marcos Henrique, o meu irmão, o Itamar, a Marilene, a Meliane, que já congregou aqui conosco. Tô com saudade de ti, Meliane. Do teu marido, dá um beijo nele. E pela recuperação do pastor Gilmar, vamos orar agora, né? Essas pessoas que deixaram os seus nomes aqui. Amém? A Eunice, minha irmã, Henrique, Marcos Henrique, meu irmão. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? O Itamar, que é um filho do coração, veio lá de Brasília. Deus abençoe rica e poderosamente todas essas famílias e aquelas que não estão escritas aqui. Amém? Então vamos orar agora, colocar o pastor Gilberto na presença do Senhor, a funcionária do Sense, né? Uma funcionária nossa lá do Sense, que também com câncer, fazendo fisioterapia, e o pastor Fofinho, nós, palavra de carinho, né? Nome de carinho. Pastor Alexandre, filho do pastor Pedro Paulo, está recuperado, já está fazendo, já está pregando, fazendo a obra de Deus. Amém? E o pastor Gilberto já vai também. Porque o pastor Alexandre, eles queriam amputar a perna dele. E Deus poupou. É um acidente de moto. O pastor Gilberto aqui é por causa da diabetes, que não está fechando o ferimento, o lugar de cirurgia. Alguns porque foi tirado da cabeça, que ele é calvo, e ele mora em Campo Grande, e ele construiu uma igreja, lá é muito quente, né? E nessa construção da igreja, ele ficou com muito com a cabeça no sol, e ele tem sangue europeu. E queimou, e deu câncer de pele. Mas nós vamos estar orando e clamando por a vida dele. E por vocês também, a cada um de vocês, que tenha uma boa semana, uma semana de vitória, uma semana de paz. Que se vir as lutas, tu vai dizer, olha, que luta, o grande Deus que eu sirvo. Amém, meus amados? Então vamos orar. Senhor, nós acabamos agora, Senhor Jesus, de meditar na Tua palavra. E que Teu coração, Senhor Jesus, ó Deus, possa estar no nosso coração. Porque o coração de Jesus Cristo é o coração de perdão. E nós queremos perdoar, estar sempre pronto, Senhor. Porque esse mundo
é um mundo amargo, é um mundo cheio de revés, é um mundo cheio de surpresa, é um mundo ingrato. Ah, Senhor, é um mundo inimigo, porque Satanás quer tirar proveito se nós não perdoarmos. Ele tira proveito, Senhor, e nós não vamos deixar. Nós vamos ter um coração limpo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, sem ruga e sem mancha, e nós vamos estar aptos para entrar no céu. Colocamos também agora, Senhor Jesus, a funcionária do Sense. Ó Deus, recupera ela, como tu tens feito esses últimos dias, no nosso ministério, no nosso clamor, recuperando vidas cancerosas, vidas desenganadas. E agora, Senhor, colocamos o pastor Gilberto, Senhor, superintendente Gilberto, que tem esse problema sério da diabetes, mas tu podes curar agora, Senhor, porque a medicina não cura. Quando a medicina não cura, o Senhor entra com providência e também fecha esse ferimento, que nós possamos estar aqui dando testemunho, Senhor. E queremos agradecer pelo pastor Alexandre, que foi curado, Senhor. Honra a nossa fé, a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa rica e poderosamente a cada membro de cada família. Nós apresentamos a Ti agora, Senhor. Entra nos lares, abençoa rica e poderosamente, santificando a cada um para o dia da volta de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és aquele Deus que está sempre atento a nós. Os Teus 7 olhos estão sempre atentos a nós. E Tu não dorme nem cochila. Tu és onisciente, onipotente e onipresente. Tu conheces todas as coisas. Tu és onisciente. Tu és poderoso, Tu és onipotente. E Tu és aquele Deus que está sempre presente, onipresente. Te louvamos, Deus Trino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz na tua vida e na vida dos teus amados. E que a doce comunhão do nosso amado e Consolador, o Divino Espírito Santo, esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, rica e poderosamente.